Faltavam alguns dias para começar o Congresso Nacional, que eram 3 dias, e quase que não tínhamos assistentes lá ou inscrições. Lotou de executivos financeiros. A grande homenageada como CFO do ano de 2022 é realmente uma honra. Bom, inicialmente eu tinha o diretor financeiro da Lansul, que é a Lance Pinguim, que trabalhava na empresa e que acabou me convidando para entrar no IBEF, porque ele era o diretor financeiro e eu era o gerente financeiro. A gente se reunia num escritório aqui perto da 9 de julho e com o passar do tempo a gente foi para um escritório na Avenida Angélica. E lá a sala, depois de uns tempos, ficou pequena, a gente tinha dificuldade para se reunir e ficar depois da hora, acabamos mudando para uma mansão praticamente no Pacaembu. O Pacaembu era melhor porque era uma casa de 2 andares, não tinha dificuldade de estacionamento e não tinha horário para fechar a casa. Mas ficamos lá uns tempos e acabamos de lá indo para o escritório na Avenida Paulista do Conjunto Nacional. Inicialmente era tudo muito dificultoso, mas acabamos fazendo do IBEF um grande escritório do Brasil, porque inicialmente era só o IBEF Rio de Janeiro, mas acabamos montando depois o IBEF que ficou sendo a matriz, o IBEF São Paulo e Porto Alegre. Inclusive, numa das reuniões que nós fizemos do IBEF, da reunião da diretoria, que fomos todos os diretores, fomos para essa reunião no fim de semana. Lá, inclusive, na discussão da diretoria, eu tive a ideia, eu não gosto de dizer eu particularmente, porque é muito ruim, porque é sempre uma diretoria, né? Mas tive a ideia de montar o Congresso Nacional dos Executivos Financeiros. Fechamos o Maxud para fazer o congresso lá. No começo, o Rio de Janeiro queria que ele fosse o primeiro congresso, porque eles eram os fundadores do IBEF do Brasil. Não aceitei porque, primeiro, a ideia foi minha. Segundo, que nós tivemos praticamente 3 vezes o número de associados do IBEF. Fomos para o congresso de 3 dias para discutir os assuntos brasileiros, com várias personalidades, pessoas famosas. Então, foi o primeiro que eu idealizei, pois eu fiquei muito apavorado porque faltava o custo de montar um projeto desse no Maxud, era caríssimo. Faltava alguns dias para começar o Congresso Nacional, que eram 3 dias, e quase que não tínhamos assistentes lá ou inscrições. Eu fiquei completamente apavorado, que tinha que pagar uma fortuna de tudo, né? Contatei a minha empresa, o departamento de marketing da minha empresa. Primeiro foi a empresa de Almap, de propaganda e publicidade, que idealizou e me ajudou a montar todo esse congresso, que inclusive tive a ideia de fazer uma mesa com os financeiros em cima, reunidos, mas faltavam alguns dias e eu não conseguia as inscrições, que eram o melhor de tudo. Aí o Balmeridos me deu apoio, montamos o apoio, a minha empresa da Stock
O nosso departamento de marketing pegou todos os folhetos criados por nós, espalhamos no fim de semana em todas as lojas do shopping aqui em Iguatemi. Felizmente, apesar de ser 3 dias ausente das empresas, lotou de executivos financeiros. Foi uma sucessão que, inclusive, foi uma vantagem fantástica, né? Depois, na minha gestão, eu trabalhei também para criar o executivo financeiro, que nada mais é do que nós queríamos premiar o executivo que mais se sobressaía. E veio a ideia do equilibrista. Por quê? Porque muita inflação e o mundo inteiro conhecia que o executivo financeiro de finanças era um equilibrista para conseguir trabalhar no Brasil. Veio a ideia de, com os Didi Souza e outros da diretoria, montar uma moeda de pé e botamos um homem em cima que seria o financeiro e chamamos o prêmio de equilibrista. E que até hoje esse prêmio é distribuído e votado pelos financeiros e muito concorrido, porque a gente faz num hotel, num salão de festas aqui de São Paulo. Todo mundo adora ir, porque inclusive revê os seus amigos depois de cada ano, né? Os sócios esportivos, que no começo a gente queria reunir os executivos financeiros. Eu estou falando lá embaixo, estou falando, não é coisa recente, não. Queríamos congregar os executivos financeiros. Então, mensalmente nós fazíamos almoço, que praticamente ou era no Clube Nacional ou no Clube dos Banqueiros lá da Higienópolis. E mensalmente lotava sempre, porque era para discutir sempre os assuntos atualizados. Era a única oportunidade que, na época, que os novatos formados em finanças tinham de ter contato com os seus colegas. Então, era muito concorrido sempre. E o executivo financeiro, depois do executivo financeiro, criamos essa integração de almoço mensal. De lá nós evoluímos, por que não trazer a família juntos, trazer os filhos para que ficassem juntos e toda a gente se conhecia. Começamos a ir para o interior de São Paulo, só que começou também a ser muito concorrido e precisamos sair de uma cidade do interior de São Paulo e montar esses nossos eventos com os familiares, que, como atrativo, nós chamamos esse encontro dos executivos financeiros. Nesses encontros, pegou um tamanho tão grande que não comportava mais qualquer hotel. Chegamos até a fretar aviões para levar toda a turma, que eram mais ou menos 600 executivos financeiros com os familiares. Chegamos até a montar com a firma de promoção e eventos, uma série de torneios, tudo quanto é modalidade, e uma firma tivemos que contratar, porque ficou tão grande, para ter o torneio de tênis, torneio de futebol, torneio de tudo. E contratávamos também, levando para lá, alguns artistas sempre famosos. Os tempos mudaram bastante, nós fazíamos reuniões mensais, almoços para discutir assuntos de reuniões, que era uma grande oportunidade para os recém-formados da faculdade se entrosar com os colegas dele de financeiro, porque nada você faz sozinho, se você não tem a colaboração e a participação dos seus colegas e a experiência com os seus colegas, né? Então eu acho que naquela época que não tinha a oportunidade que a garotada hoje tem de fazer esses cursos de aprendizado quando sai da faculdade, o IBEF foi uma grande oportunidade para todos eles. Você imagina você estar numa dificuldade, você pegar o telefone e ligar para algum colega que você se encontrou com alguma experiência. Eu acho que o IBEF ajudou muito essa garotada
no começo da carreira deles. E hoje também, basicamente, apesar de você ter a contratação de recém-formados, você ainda precisa dessas reuniões do IBEF para você se entrosar, porque nada como como o tete a tete, cara a cara, né?